de agora, a sua antena sintoniza o SBT Brasília. A gente está mais perto um do outro, com os assuntos que mexem com a nossa vida. Não, repara a cara de pau. O casal é flagrado furtando uma bolsa num restaurante. Você não vai acreditar no que acontece. Olha lá, o rapaz, ele tira a alça da bolsa da mulher na cadeira pra bolsa cair, depois pega, bota debaixo da blusa e sai andando. Nem as câmeras de segurança foram capazes de evitar essa dupla cara de pau agindo. Por isso que a gente faz o alerta, hein? Fiquem atentos com as bolsas e carteiras dentro de bares e restaurantes, que tem gente que parece que, olha gente, sorrateiramente pega a bolsa e bota debaixo da blusa e tchau. Já já a gente traz os detalhes desse caso que aconteceu aqui no Distrito Federal, até pra gente saber exatamente onde é. E mais, homem salva idoso que se engasgou. O pessoal tá engasgando todo dia. Esse senhor engasgou enquanto lanchava numa padaria, foi salvo por um homem que percebeu que ele estava engasgando. Não foi isso, Kátia? Exatamente, Malta. Esse cliente estava almoçando na padaria quando percebeu que esse idoso já estava roxo. Ele rapidamente foi até ele, né, tentou salvar, e aí o que ele fez? Ligou para o corpo de bombeiros e pediu instruções de como desengasgar esse homem. Foi assim que ele conseguiu salvar o idoso. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Muito obrigado, você vai ver também. Personal trainer que agrediu o síndico é condenado pela justiça, mas eu achei muito pouco. Você vai se lembrar do caso. O síndico foi agredido depois de reclamar com o pessoal. Olha isso, que violência. Ele estava reclamando com o personal, o síndico, com o personal, sobre o saco de pancadas ali no meio, que tinha sido instalado na academia do prédio. E aí, o lutador ali do outro lado, olha isso, simplesmente dá um soco, faz um homem cair. E agora foi condenado, nossa, pena brandíssima. Um exemplo de como a justiça no Brasil está sendo falha. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa condenação. Chegou hoje ao Brasil o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado e desembarcou pela manhã aqui no Distrito Federal. Ele teve uma manhã agitada que impactou bastante, inclusive, a vida de algumas pessoas, porque pegaram um trânsito ali na região do aeroporto. O tráfego teve que ser controlado. 11h41, nosso jornal já começou. Não, e essa semana tá assustador o número de pessoas que a gente está mostrando aqui no jornal que estão engasgando. Ontem, a gente noticiou um homem de 51 anos que morreu, engasgado. Antes de ontem, o rapaz, esse mais novo, 20 e poucos anos, botou um pedaço grande de carne. Se não é o policial militar passando na frente da casa dele, ele tinha morrido também. Esse é o terceiro caso desde segunda-feira. Dessa vez, a história foi a seguinte: um idoso estava lanchando numa padaria, né, o senhorzinho lá acabou engasgando e ele foi salvo por um outro cliente. Vamos ver as imagens juntos? Olha só, dá pra perceber, o senhor é esse aí de camisa azul, tá? O idoso fica até sem reação, coitado. Ó, ele levanta os braços, aí a moça ali auxilia. Eu não sei nem se ele estava desesperado ou se ele já estava perdendo ar, ou a moça bate nas costas dele. Daqui a pouquinho vai chegar esse rapaz que estava ali perto do idoso e percebeu que tinha alguma coisa errada. Olha, coitado, gente, aqui nós já estamos há 30 segundos vendo essas imagens. Ele já estava com dificuldade para respirar. A coitada da funcionária ali, ó, ajudando também, batendo nas costas dele para ver se fazia alguma coisa, a comida desentalava, mas continuava presa. Aí, em instantes, você vai continuar acompanhando. Chega esse rapaz de camiseta preta e ele fala: o que está acontecendo? A gente acelerou a imagem agora, ele liga para os bombeiros, gente. Os militares começam a dar as orientações sobre como fazer as manobras corretas. É o que a gente estava vendo agora. Ele começa a pressionar o abdômen do idoso, aqui, acaba desengasgando, graças a Deus. E é ele que vai falar com a gente agora. Kátia Gomes, boa tarde para você. Quem é esse rapaz que naquele momento teve, né, a tranquilidade, a serenidade e ao mesmo tempo a disposição de ajudar o outro para ligar para o bombeiro, se orientar e salvar a vida desse idoso, amiga? Boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde novamente para você, boa tarde a todos. Olha, quem salvou a vida desse idoso foi o rapper Uriel Rander, de 27 anos, que está aqui ao meu lado. Ele me contou, Malta, que estava almoçando ali na padaria quando percebeu que esse homem estava engasgando e a funcionária não estava conseguindo ajudá-lo. Inclusive, esse idoso, ele já estava ali meio roxo, desesperado, né, claro, vendo ali o homem
ficando roxo, né, podendo ali até morrer, ele tomou a atitude de ligar para o Corpo de Bombeiros e pedir instruções de como ajudar a desengasgar esse idoso, né, como você narrou agora nas imagens. Eu vou conversar aqui com ele, né, para saber como que ele percebeu, né, Rander, como que você percebeu ali que ele estava engasgando e que algo poderia acontecer? Deixa que eu seguro pra você, só pra ficar mais confortável. Então, eu tava almoçando, tinha acabado de chegar do estúdio, tava almoçando. E aí eu vi o senhor engasgando, levantei pra ver o que tava acontecendo. Quando eu entrei na padaria, a funcionária tava fazendo uma massagem bem de leve nele, não tava sendo tão eficiente. E eu não sabia exatamente qual manobra fazer, foi no momento que eu liguei pro Corpo de Bombeiros, coloquei no Viva Voz e recebi as instruções. E graças a Deus deu tudo certo no final, né? Você não sabia como fazer nesse procedimento ali de desengasgo? Não sabia. Tive que aprender na hora mesmo com as instruções do Corpo de Bombeiros. Você ficou nervoso naquele momento? Olha, foi uma mistura de adrenalina mesmo, assim, né? Muita emoção. Não sei descrever exatamente o sentimento, mas foi isso. Uma sensação de tentar salvar mesmo, não deixá-lo morrer ali, né? Tentar fazer de tudo que eu podia. E o que o militar explicou para você, né? Quais foram as instruções que ele passou e essas instruções que te ajudaram a salvar? Ele falou para eu colocar a mão 5 centímetros acima do umbigo e uma mão sobre a outra e fazer a manobra de um J, né? Foi isso que ele me explicou pela ligação. E aí, depois de muita tentativa, eu consegui, graças a Deus, que o senhor se desengasgasse, né? E voltasse ao normal. E ele engasgou, foi com um pedaço de salgado, ele estava comendo e acabou engasgando? Pelo que eu vi, foi um pedaço de salgado, salsicha, enfim, tá? A questão é que ele estava engasgando, estava ficando roxo, estava gorfando assim pro lado, tipo assim, muita dificuldade para respirar mesmo. Eu realmente achei que ele fosse a óbito mesmo, assim, sabe? Por isso o desespero, porque nas imagens não tem como ouvir, na verdade, né? O barulho que ele estava fazendo e qual que era a situação do ambiente real. Porém, foi caótico. Pelo visto, ninguém sabia ajudar, né? Ninguém conseguia ajudar aquele senhor. A gente vê que a funcionária tenta dar uns tapas ali nas costas, ele levanta a mão, mas não resolveu. Eu acredito que eles tiveram uma paralisia, né? Pela forte emoção, não sei, não posso julgar ninguém, né? Que não ajudou. Porém, eu acredito que foi isso. E tinha algumas pessoas dentro da padaria realmente, porém não tentaram ajudar. Só a funcionária mesmo que mostra aí no vídeo, no começo do vídeo. Malta, a gente já mostrou, inclusive, aqui no nosso jornal várias vezes como que faz nessa manobra para desengasgar a pessoa, mas é sempre importante reforçar, porque, como, por exemplo, né, o Uriel, ele não sabia como agir naquele momento. Por isso que, além dele, nós convidamos também o sargento João Almada, aqui do Corpo de Bombeiros, para explicar para a gente justamente isso, né? Ele agiu corretamente, vocês deram ali todas as instruções. Como é que é o procedimento? Na prática, né, a gente consegue mostrar aqui porque tem um boneco para desengasgar alguém. Bom dia. Ele procedeu da forma adequada, né? A primeira coisa a fazer, a gente resume em 3 passos, né? A primeira coisa a fazer é tentar identificar como que a pessoa está engasgada ou se ela está engasgada. Geralmente uma pessoa engasgada, um adulto, tende a colocar as mãos aqui, ó, e ficar numa sensação de agonia, de opressão. Começa a ficar com a pele cianótica, arroxeada ou pálida, né? E fica com uma angústia de dificuldade de respirar. E aí, diante disso, ele vai fazer movimentos assim agitados. É nesse momento que a gente tem que estar pronto para compreender, identificar que ele engasgou. Imediatamente ligar 192, 193, como ele fez muito bem, que é o Corpo de Bombeiros ou a central do SAMU, e já receber as orientações. Se já souber as orientações, é executar as manobras de compressão abdominal, que foi exatamente essa em J que ele fez. Nós vamos tentar localizar a região da cicatriz umbilical e colocar a mão um pouco acima, propriamente dito na boca do estômago. Nós vamos circundar minha outra mão aqui, ó, essa mão fechada, e eu vou fazer a manobra em J mesmo, para dentro e para cima, num movimento contínuo, criando uma pressão interna até que ele consiga expelir, colocar para fora aquele objeto, aquele alimento que fez ele engasgar. E essa
essa atitude dele de ligar e ficar ali no Viva Voz fez toda a diferença, né? Isso é legal também. Se a pessoa tiver dúvidas, ela pode ter esse contato com os bombeiros. Além de pedir ajuda, receber instruções pelo telefone. Perfeito, ele teve a mente muito fria e, inclusive, o papel da mídia, como nessa reportagem, é fundamental para sempre estar levando esse conhecimento, esse vídeo, o contato de como proceder. Por isso que reforço, ele fez da forma perfeita, adequada. Acho que a gente poderia aproveitar também e explicar que bebês também têm uma manobra, mas é bem diferente, né? Existe essa diferença do adulto para o bebê. Perfeito. Um adulto, então, a gente se localiza em pé, atrás dele faz aquele movimento em J. Num bebê, a gente vai reconhecer como? Os mesmos 3 passinhos. Reconhecer é pegar o bebê, identificar que ele não tem choro, que ele não consegue ter, vamos dizer assim, uma espontaneidade de respiração, que ele está agoniado, alguma coisa não deixa nenhum som sair. Ele vai ficar roxinho do mesmo jeito. Nós vamos ligar 192, 193, buscar as orientações da mesma forma adequadas e proceder com essa manobra que nós chamamos de tapotagens. Seriam pequenos tapas. Segure na região do queixinho da criança, deite ela sobre um ângulo de 45 graus e proceda com esses pequenos tapas na região das costinhas, ó. Após proceder com esses pequenos tapas, né, a gente pega na nuquinha dele, gira aqui, ó, e vamos fazer 5 compressões aqui, ó, ao centro do peito, entre a linha intermamilar aqui, ó. E vamos proceder com isso até que ele desengasgue ou até que o socorro chegue no local. Isso é muito interessante mesmo, Malta. Eu já até contei aqui no SBT outras vezes, né, nós já fizemos reportagem sobre isso, que meu filho engasgou, tinha apenas 1 mesinho de vida e foi exatamente assim que a gente conseguiu desengasgar. No caso, a minha mãe, porque eu estava ali desesperada. Ela ligou para o Corpo de Bombeiros e vocês passaram todas essas instruções. Então, é sempre importante a gente reforçar esse assunto porque é mais comum do que a gente imagina. Como o Malta falou, essa semana foram 2 casos, né? Infelizmente, um senhor acabou morrendo engasgado, os bombeiros não conseguiram reanimá-lo, e o outro um jovem acabou sobrevivendo. Então, é mais comum do que a gente imagina. Perfeito. É uma ocorrência recorrente. Ela ocorre eventualmente em qualquer lugar, qualquer um de nós estamos, né, dispostos a passar por isso. E ter alguém ao nosso redor adequado, né, treinado, com conhecimento, é extremamente fundamental para que a gente consiga efetuar esse desengasgo. Em bebê, tanto em bebê quanto adulto, depois de fazer essa manobra, é sempre importante ter o atendimento, né? Então, pedir que o bombeiro vá até o local, faça ali os primeiros socorros, qualquer coisa, né? Se não tiver, né, 100% respirando, leva para o hospital. Como é que funciona? Perfeito. Após o desengasgo, sempre nós vamos proceder com a orientação ou com o transporte para o hospital. É de suma importância que um médico avalie ele após todo o ocorrido, mas que assim, é uma ocorrência que costuma ser tão rápido, mas tão rápido o engasgo para, infelizmente, às vezes um óbito, que às vezes não dá tempo do Corpo de Bombeiros chegar. Devem sim ligar para o Corpo de Bombeiros e para o SAMU, mas já receber de pronto essa orientação para já começar com essas manobras durante o nosso deslocamento. Isso é de suma importância. É questão de minutos. Exatamente. Em minutos, infelizmente, a pessoa já pode, né, desmaiar. Não, essa orientação realmente é muito importante, né? Eu quero dar os parabéns para vocês, de todo o Corpo de Bombeiros que sempre participa com a gente aqui no SBT Brasília, dando essas dicas. Inclusive, eu tenho 2 amigos que são bombeiros, que moram, inclusive, aqui no Guará. Um deles, inclusive, né, acho que é até legal compartilhar, quando ele fazia o curso de formação, ele presenciou um acidente e parou para ajudar ali no socorro. Então, realmente, vocês estão de parabéns. O trabalho é sempre importante, né? Não é só pessoalmente, começa lá no telefone, no atendimento. Com certeza, para a gente é uma honra, a gente está sempre à disposição, tanto das equipes de reportagem, como de, às vezes, outros órgãos que pedem para a gente capacitações, treinamentos. É de suma importância esse contato, sociedade, mídia, Corpo de Bombeiros, para que a gente sempre efetue um atendimento adequado, né, e que a gente sempre solucione os problemas de saúde aí da nossa sociedade. E antes de encerrar, quero também agradecer a você, Uriel, né, que por essa atitude, você que ali teve coragem de ajudar o próximo. Você tem informações sobre o idoso? Sabe como que ele está ou não? Acabou que não teve mais contato. Acabou que não tive mais contato, mas eu queria agradecer mesmo a Deus por ter me colocado no local, na hora exata, no lugar exato, para salvar a vida desse senhor, tá?
Ele ficou agradecido ali depois, né? A gente percebe que ele consegue voltar a respirar, ele te agradeceu. Sim, ele tava em choque, né? Depois, assim, muita adrenalina, tava meio que vomitado um pouquinho assim. Mas depois ele levantou, eu tava lá fora, ele me agradeceu e a gente conversou assim, tá? Tá certo, então, muito obrigada. Então é isso, Malta. Você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, tanto para o Uriel quanto para o sargento? Não, aos bombeiros em primeiro lugar, eu quero agradecer porque ele foi muito didático, né, Kátia? A gente estava aqui prestando bastante atenção e acho que todos nós, né, eu aqui, o pessoal da técnica da televisão, você que está em casa, prestou bastante atenção em como é que faz para desengasgar uma pessoa ou um bebê. Quem sabe você vai ser colocado por Deus na hora certa, no momento certo, em que você vai ser o anjo na vida de alguém. Foi o que o Uriel representou naquele momento. Vocês viram? A funcionária estava batendo nas costas do idoso, aquilo ali não estava resolvendo muita coisa. Então ele liga para o corpo de bombeiros, bota o telefone no viva voz, escuta o que tem que fazer e salva a vida desse senhor. Agradeça a ele, eu tenho certeza que está todo mundo muito feliz de saber que tem gente boa, né? E sobretudo, calma, né, Kátia? Que a gente desespere, a gente tem que aprender a ter calma na hora para poder ajudar o outro, né? O outro está desesperado porque está vivendo aquela situação, mas a gente tem que ter calma, porque com calma, serenidade, sabendo o que fazer, a gente salva a vida de alguém. Obrigado, Kátia. Até daqui a pouquinho. Ó, gente, deixa eu trazer aqui um destaque do Noticiário Nacional. A polícia ouviu o depoimento de 2 adolescentes suspeitos de terem ajudado no planejamento do ataque à escola que terminou com a morte de uma professora na última segunda-feira. Profissionais da educação fizeram um protesto pedindo mais investimento em cuidado da saúde mental dos alunos. Uma pesquisa divulgada mostra que quase metade dos estudantes da rede pública já sofreu algum tipo de violência na escola. Nas mãos, rosas brancas que representam o desejo de todos aqui. Paz. O mínimo que a gente exige na escola é uma paz, para a gente conseguir dar a nossa aula decente, né? Foi um ato para pedir mais investimento em segurança e em cuidados com a saúde mental nas escolas. Mas também foi uma homenagem à professora Elizabeth Tenreiro, morta na última segunda-feira. Eu também sou professora, trouxe o pessoal que trabalha comigo hoje por ela, né? E por nós também, né? Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostra que quase 70% dos alunos e dos professores avaliam como média ou alta a violência nas escolas da rede pública do estado. A gente manda os filhos para a escola, não sabe se volta mais, tá? Os professores vão, não sabem se voltam. E a gente não sabe o que pode acontecer hoje no ambiente escolar. O levantamento revela ainda que praticamente a metade dos alunos e quase 20% dos professores da rede pública já sofreram algum tipo de violência nas salas de aula. São agressões que começam aos poucos e que podem ter um fim trágico. Foi o que aconteceu na segunda-feira na escola Tomásia Montoro, na zona sul da capital paulista. Um estudante de 13 anos matou a professora Elizabeth e feriu outras 3, além de um aluno. A professora Ana Célia da Rosa teve alta nesta terça-feira depois de passar por cirurgia. O responsável pelo ataque, que segue internado na Fundação Casa, aparece neste vídeo praticando tiros. No depoimento à polícia, ele disse que se inspirou em atentados a escolas no Brasil e no exterior e que pretendia matar 2 pessoas aleatoriamente e depois cometer suicídio. A polícia disse nesta quarta-feira que identificou outros 2 menores suspeitos de ajudar no planejamento do ataque. Eles prestaram depoimento e foram liberados. O adolescente detido na segunda-feira já havia ameaçado um colega quando estudava em outra escola. Nessa troca de mensagens, ele escreve que vai matá-lo e que os dias dele estão contados. O garoto ainda mandou uma foto segurando uma arma e disse: "Já estou preparado, você vai morrer, aproveita esse mês". Nesta quarta-feira, um jovem de 17 anos, armado com uma espingarda, invadiu uma escola na zona rural de Caxias, no Maranhão. Ele disparou vários tiros, mas foi contido. Outro ataque foi registrado em Souza, na Paraíba. Um aluno foi esfaqueado por um adolescente que foi detido pela polícia. Amanhã pode ser outra escola, então se a gente não tomar uma medida extremamente rápida, as nossas escolas podem correr mais perigo do que já correm.
O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou hoje ao Brasil depois de passar 3 meses nos Estados Unidos. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Paula Cuenca, que está acompanhando todos os detalhes. Paula, boa tarde para você. Obrigado pela presença no Jornal Local. Como foi a manhã do ex-presidente e onde ele está nesse momento? Olá, boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou aqui no Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40 da manhã, no momento que o avião dele tocou aqui o solo do aeroporto. Ele não saiu para o saguão, assim como já estava determinado pelas forças de segurança, em todo um esquema que foi montado para a chegada dele, para evitar aglomeração no aeroporto, que pudesse, inclusive, prejudicar outros voos que acontecem ali no local. E dessa forma, Jair Bolsonaro saiu pelo hangar da Polícia Federal e seguiu direto até aqui o setor hoteleiro sul de Brasília, onde ele ainda segue desde o início da manhã. Isso porque é aqui nessa região que fica localizada a sede do Partido Liberal. Bolsonaro então deixou o aeroporto, chegou aqui e desde então tem tido encontros, reuniões com parlamentares e outros políticos. Diversos senadores, deputados que estão na legislatura atual vieram até a sede do Partido Liberal logo no início da manhã para poder receber Jair Bolsonaro. Ele cumprimentou todos os seus colegas parlamentares, fez algumas falas, inclusive, durante esse encontro e depois que os parlamentares deixaram o espaço, uma reunião mais fechada entre parlamentares do Partido Liberal foi feita para debater alguns assuntos. Entre eles, a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que a oposição do governo tenta instalar, inclusive ainda no Congresso Nacional, uma comissão parlamentar mista de inquérito que investigaria os atos do dia 8 de janeiro, além de outros projetos que também estão tramitando no Congresso. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, afirmou que ele não vai ser uma liderança de oposição, porque a oposição é feita dentro do Congresso Nacional com os parlamentares. Ele vai ocupar um posto de presidente de honra do Partido Liberal e vai atuar como uma pessoa com mais experiência, que pode ter esse contato com os parlamentares. O ex-presidente chegou a aparecer um pouquinho para os apoiadores que estão aqui em frente ao hotel onde o ex-presidente e também outros políticos ainda estão. São centenas de apoiadores que vieram para cá de forma espontânea, estão aqui espalhados, alguns podem ser vistos aqui atrás de mim. Tem mais pessoas também que volta e meia chamam o ex-presidente para que ele apareça. E no meio da manhã ele deu uma saidinha em uma janela, acenou para esses apoiadores, disse que desceria, mas quando ele desceu para a portaria de fato do hotel, ele apenas acenou para esses apoiadores e voltou. Ele chegou a conceder uma entrevista à Jovem Pan e nessa entrevista também comentou sobre algumas questões, como o fato dele ter que prestar um depoimento para a Polícia Federal no próximo dia 5 de abril, a respeito das joias que foram recebidas do governo da Arábia Saudita, que ele disse que vai prestar esse depoimento, que para ele não há nenhum tipo de conflito nessa história das joias, porque tudo estava registrado, tudo estava catalogado, não há nenhum tipo de conflito. Ele também negou que a sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, fosse uma pré-candidata à presidência da República, debateu também outros assuntos políticos. Ele segue ainda aqui no setor hoteleiro sul, porque ele vai almoçar aqui no local com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, com o seu ex-candidato à vice-presidência, general Braga Neto, e ainda está também acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então a gente segue acompanhando aqui para saber qual vai ser essa agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro dia de retorno, depois de passar 3 meses fora do Brasil, como você mesmo lembrou, Malta. Obrigado, Paula, pela participação. Lembra você que está em casa que destaques como esse do Noticiário da Política Nacional você sempre acompanha às 7h45 da noite no SBT Brasil e 24 horas por dia no site sbtnews.com.br. Obrigado, Paula. Bom trabalho. Agora sobre segurança, ou melhor, sobre insegurança. Essa epidemia que a gente vive no Brasil, que é de não poder viver em paz. Em menos de meia hora, o que você vai ver agora, câmeras de segurança registraram 2 tentativas de sequestro. E a disparada de casos como esse ligou o sinal de alerta das autoridades. 19h24 desta terça-feira. Os criminosos descem do carro e anunciam um sequestro na zona oeste de São Paulo. O homem resiste e não entra no veículo. É agredido. Veja o momento em que ele leva uma coronhada. Uma moradora grita. "Tá chamando a polícia! Vem, parceiro, vem!" É quando os bandidos fogem. Nesta mesma noite, na zona norte da capital, um homem de 60 anos também escapou por pouco.
O engenheiro saiu de Campinas, no interior paulista, para encontrar uma mulher que havia conhecido pela internet. E não fizemos nenhuma videochamada. Eu cheguei no encontro, a pessoa falou para esperar. E nesse momento eu olhei nas casas, a pessoa não apareceu. E um minuto depois apareceu os indivíduos. E eles já falaram, perdeu o Playboy. A vítima também foi espancada. Horas depois, os criminosos foram detidos durante um patrulhamento da polícia. A vítima no local, na delegacia policial, reconheceu, sem sombra de dúvidas, 3 indivíduos como autor da tentativa de sequestro e um menor de idade não foi reconhecido. Desde o início do ano, 61 sequestradores foram presos no estado de São Paulo. 7 em cada 10 sequestros que utilizam o Pix como método de extorsão começam com os aplicativos de relacionamento. Organização que ela se divide numa liderança, eventualmente uma mulher que vai chamar essa vítima para o local do encontro que a vítima vai ser sequestrada, um grupo de sequestradores que serão sequestradores que vão arrebatar aquela vítima, um outro grupo que vai cuidar dessa vítima no cativeiro e ainda um quarto grupo que vai fazer a movimentação financeira, né? Em 2001, 400 sequestros com pedido de resgate foram registrados em São Paulo. 20 anos depois, a polícia conseguiu diminuir esse número para 9, mas com o surgimento do Pix, a dinâmica mudou. Que é a manutenção da vítima não mais em 2, 3 horas, como eram nos sequestros relâmpagos, mas agora 2, 3 dias para poder fazer a movimentação financeira. A polícia de São Paulo dialoga com bancos e plataformas de redes sociais para tentar identificar as quadrilhas. Uma das dicas é fazer videochamadas e marcar encontros em lugares movimentados. Combinou de se encontrar num local público, se por acaso mudar o que havia sido combinado, não vá. A polícia agora investiga se um idoso sofreu maus tratos e negligência por parte de um asilo. O paciente, que estava no local há pouco mais de um mês, morreu na quarta-feira dessa semana. Em meio à dor, há indignação. A família não aceita o que aconteceu. Isso é revoltante, me revolta muito saber que a gente confiou a vida do meu pai e as pessoas não têm o cuidado com a vida de outros. Acácio Ney Lopes Soares, de 74 anos, estava nesta casa geriátrica em Porto Alegre desde o dia 11 de fevereiro, em função de sequelas de um AVC. No dia 23 de março, ele foi encaminhado de ambulância para esta unidade de pronto atendimento. Segundo o prontuário médico, Acácio chegou com convulsão, febre e urina fétida. Na boca foi identificada a miíase, que é uma infestação de larvas de moscas. A equipe médica questionou se o quadro de sepse, infecção generalizada, estaria relacionado à presença das larvas. Um cirurgião dentista examinou o paciente e concluiu que havia aproximadamente 200 larvas na cavidade oral. O serviço social da UPA foi acionado e contatou os familiares. A filha diz que visitava o pai semanalmente e não suspeitava dos problemas. Ela não tem dúvidas da negligência do asilo. Ele estava com bastante crosta de sujeira quando eu dei banho nele. Desculpa. No meu entendimento, largaram ele em cima da cama e deu, só para receber o dinheiro, né? O idoso precisou ser transferido para o hospital, mas morreu na madrugada dessa quarta-feira. O atestado de óbito indicou morte natural por insuficiência respiratória, pneumonia bacteriana, epilepsia e sequela de acidente vascular cerebral. A Delegacia do Idoso investiga as denúncias de omissão e falta de cuidados básicos de higiene na clínica. Em depoimento informal, a proprietária disse que fazia a limpeza diária da boca do paciente. Para a polícia, a informação não procede, já que há provas mostrando o contrário. A pena para o crime de colocar em risco a saúde do idoso pode chegar a 12 anos de prisão em casos com morte. A gente acredita que essa infecção que ele teve já na clínica teria contribuído de forma concorrente para a morte dele. Talvez não fosse a causa principal, mas acelerou o processo, né? A proprietária da clínica não quis se manifestar.
O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória a Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente enquanto pilotava uma moto no Rio de Janeiro. O juiz entendeu que o modelo é réu primário e que não oferece riscos à sociedade. Bruno Krupp deixou a prisão no meio da tarde. Ele entrou em um táxi e não quis falar com jornalistas. À justiça, ele admitiu que pilotava uma moto sem placas a mais de 100 km por hora quando atropelou João Cardim Guimarães, de 16 anos. O crime aconteceu na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, em julho do ano passado. O adolescente foi socorrido, mas não resistiu. Bruno também não tinha habilitação. O modelo estava preso preventivamente, mas foi colocado em liberdade por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Rogério Schietti Cruz atendeu a um pedido da defesa que alegou que Bruno sofreu coação ilegal do Tribunal de Justiça do Rio. Na decisão, o ministro afirma que o modelo é réu primário, tem bons antecedentes e estava preso havia 8 meses. Para responder à acusação em liberdade, Bruno terá que cumprir uma série de medidas cautelares. Por isso, vai ter que usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e ficará impedido de deixar o país, exceto se tiver autorização judicial. Além disso, não poderá dirigir até o julgamento final do processo. Bruno Krupp já foi investigado por uma denúncia de estupro de 3 mulheres, mas o caso foi arquivado. Em nota, a defesa do modelo classificou a decisão do STJ como a correção de uma injustiça. A mãe de João Gabriel está revoltada. Meu filho precisa, de onde ele estiver, que essa justiça seja feita. As pessoas que estão nas ruas correndo risco, como ele correu, ele só estava atravessando a rua, precisam que essa justiça seja feita. Uma operação do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar prendeu 6 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubar cargas de trens interestaduais. Só esse ano, os ataques já provocaram um prejuízo de mais de 200 milhões de reais. Segundo as investigações, um dos presos faz parte da maior facção criminosa do país. Na operação foram encontradas 30 toneladas de soja furtadas dos trens que fazem o transporte de carga na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Foram realizadas buscas em 43 locais. 6 pessoas foram presas. A quadrilha que age na região fez 153 ataques a trens no ano passado e pelo menos 12 só este ano. O grupo também furta o diesel usado nas composições. Eles sabotam trens mediante colocação de objetos nos trilhos, corte de mangueiras, danificação de equipamento de segurança da ferrovia. E a hora que o trem para, eles abrem os alçapões e descarregam a carga. E a partir desse momento que chegam um número grande de pessoas para começar a ensacar esses grãos ou retirar combustível dos trens. A imagem feita do alto mostra o estrago. A soja fica espalhada pela linha. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, o trecho de ferrovia na Baixada Santista é de apenas 7 quilômetros, ou seja, menos de 1% de toda a malha. E só aqui acontecem quase 50% dos casos de furto e roubo. Neste ano, a polícia apreendeu 600 toneladas de soja com receptadores da carga. Além da apreensão da soja, a polícia encontrou 3 quilos de cocaína e maconha e 6 armas de fogo. Não faltam indícios de que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, está por trás das ações na ferrovia. Segundo a Polícia Civil, um dos presos é integrante da facção criminosa. O surpreendente é que ele é dono de uma empresa de vigilância que chegou a ser contratada para fazer a segurança na linha do trem aqui na Baixada Santista. Ele é Wagner Silva Medeiros, conhecido como Cabeleira. O suspeito foi preso em casa na cidade de Cubatão. Em um dos quartos, os investigadores encontraram este desenho colado na parede e uma máscara do Coringa, uma espécie de símbolo dos criminosos. A tentativa de controlar a segurança da linha ferroviária tinha este objetivo. A gente paga um valor para vocês
para o crime organizado, e o crime organizado dá proteção, ou seja, não deixa com que os criminosos comuns, que não são os integrantes do PCC, cometam os crimes contra a empresa que a gente está fazendo a segurança. Outro interesse da facção é maior ainda. O PCC quer transportar cocaína em meio a produtos agrícolas pela linha do trem. O caminho mais fácil para fazer a droga chegar ao Porto de Santos. Vou te falar uma coisa, não que aqui no Distrito Federal a gente viva um mar de rosas para ter que melhorar muito a segurança pública, mas capitais como São Paulo e Rio de Janeiro estão vivendo uma situação assim calamitosa. Escuta essa história, isso ainda não acontece por aqui, mas acontece por lá. Se a gente não tomar cuidado, aqui fica perigoso desse jeito também. Motoristas de aplicativo estão denunciando que eles estão sendo obrigados a pagar uma taxa para os traficantes de drogas. E segundo o relato desses motoristas de aplicativo, quem não paga, quem não obedece os traficantes, pode até ser morto. Este motorista tem medo de mostrar o rosto. É que ele se recusa a seguir as ordens dos traficantes. Eu boto cerca de 60, 65 reais de gás por dia. Eu fico com 200, né? Aí eu vou pagar 150 ou 85. O que eu vou levar para casa? Esses são os valores exigidos por bandidos para permitir que veículos de aplicativo rodem pela Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A desobediência é punida com muita violência, como revelam mensagens de áudio trocadas entre os motoristas. Tá proibido de rodar na ilha. Se for deixar passageiro, deixa e mete o pé. Não pode pegar passageiro lá dentro. Senão os caras vão pegar, vai dar um esculacho e vai tacar fogo no carro. O amigo que é morador lá de dentro, os caras agarraram ele, levaram ele pro morro e foi pro desenrolado. É regra dos caras. São os chamados fiscais do tráfico. De acordo com as denúncias, eles abordam motoristas que estão parados, à espera de passageiros. É nesse momento que fazem ameaças e cobram a taxa de circulação pelo bairro. Tem várias pessoas espalhadas aí por dentro da ilha para ficar observando quando você pega passageiro, quando não pega. Mais de 200 mil pessoas vivem aqui. Os criminosos se aproveitam da deficiência do transporte público para coagir quem oferece o serviço alternativo. Há um ano, o mototaxista desapareceu. A mãe, que prefere não se identificar, soube por traficantes que o rapaz tinha sido assassinado. O corpo dele foi jogado na Baía de Guanabara e até hoje não encontramos nada. A Ilha do Governador se tornou um campo de batalha. Quem manda é o tráfico de drogas. A polícia militar afirma que está fazendo operações para tentar acabar com o problema. Na terça-feira, 2 homens foram presos em flagrante quando ameaçavam motoristas. Segundo a PM, o esquema criminoso é comandado por um dos chefes do tráfico do Morro do Dendê, Mário Henrique Paranhos de Oliveira, o Neves. O traficante Neves, ele já é um foragido da justiça já há bastante tempo, é um traficante frio, calculista, bastante sanguinário, e o 17º Batalhão está no encalço dele também. Gente, os bancos voltaram a oferecer empréstimo consignado do INSS depois que o governo recuou e elevou o teto de juros. Essa linha de crédito tinha sido suspensa pelas instituições financeiras depois que o limite da taxa foi reduzido para 1,7% ao mês. Aposentada pelo INSS, Conceição fez um empréstimo há menos de um mês. O juro estava 2,9%. Mas foi o lugar mais baixo que eu encontrei. Eu fiquei triste, né? Porque se eu tivesse esperado um pouco mais, né? Eu teria pego juros menor, né? No dia 13 deste mês, o Conselho Nacional da Previdência Social reduziu a taxa máxima de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 2,17% para 1,7%. Mas esse movimento incomodou boa parte das instituições financeiras que suspenderam os empréstimos. Um dos argumentos era de que a nova taxa não cobria custos operacionais. Depois de semanas de negociações internas no governo e externas com os bancos, nesta terça foi definido um novo teto de juros, um meio-termo de 1,97%. A Federação Brasileira de Bancos disse que caberá a cada instituição financeira avaliar se compensa oferecer o consignado para os beneficiários do INSS nestas condições. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai retomar as concessões quando a norma sair no Diário Oficial, com uma taxa média de 1,87% ao mês, abaixo do teto recomendado. O Banco do Brasil já voltou a fazer os empréstimos.
Para este professor de economia da Universidade de Brasília, o novo teto ainda está alto. Os juros anuais podem atingir cerca de 23%, quase o dobro da Selic. A taxa Selic é a taxa de juros livre de risco. O empréstimo consignado em folha é livre de risco, né? Podemos, no máximo, supor que há um risco de falecimento do beneficiário. Não há nenhuma razão econômica para que o juro que o governo paga sobre a sua dívida seja diferente do juro que os aposentados e pensionistas do INSS pagam sobre o consignado. Eu queria falar agora sobre saúde, mas também sobre solidariedade, sobre superação, porque para quem está doente, né, talvez você esteja, né, e aí Deus te ajude, ou alguém perto de você, por exemplo, passando por um tratamento tão agressivo como a quimioterapia, nesses momentos a gente sabe que se sentir acolhido faz toda a diferença, não faz? E a história que a gente vai contar agora é a de voluntárias, muitas já curadas do câncer, que resolveram se unir para criar uma associação que funciona numa sala cedida pelo Hospital de Taguatinga. Olha que importante essa iniciativa. Em 2019, Juscelia descobriu que estava com câncer no intestino grosso e no umbigo. Eu ia no médico e chegava lá no médico e ele falava sobre a bactéria H. pylori. E aí sempre sentindo dor, nada passava. Aí eu fiquei internada na UPA 4 dias. Aí o meu médico chamou e falou pra mim, você tá com o problema. Eu falei, qual é, doutor? Ele falou, você tá com obstrução no intestino. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, é um pequeno câncer. Aí ele pegou e falou pra mim que eu ia ficar internada, ia fazer um exame para fazer cirurgia. Só que eu já estava avançado, o meu câncer foi maligno. Depois de 3 anos de espera, ela conseguiu fazer a cirurgia para retirar os tumores. Atualmente, faz quimioterapia e é graças ao Centro de Tratamento do Câncer que ela tem acesso aos medicamentos e suplementos que precisa para ter mais qualidade de vida. O Centro de Tratamento me dá uma cesta, o remédio, o suplemento para mim. Na parede da instituição, fotos de pacientes que recebem e receberam ajuda. Dona Rosa, tia do Jackson, foi uma delas. Durante 8 meses, recebeu cestas básicas, auxílio psicológico, nutricional e até de medicamentos de alto custo para amenizar as consequências de um câncer no pulmão. O remédio custava 3 mil, às vezes, esse mesmo que era o que ela mais precisava mesmo, né? Para o pulmão era 14 mil, eu não sei falar o nome, mas eu fiquei por dentro do valores, né? E foi 14 mil esse remédio, né? E no caso nós não tínhamos essa condição de comprar, né? O Centro de Tratamento do Câncer atendeu em um ano pelo menos 90 pacientes. E mesmo quando a luta contra a doença é perdida, eles seguem acompanhando os familiares. Hoje nós acompanhamos, além do paciente, a família. E quando o paciente vem a óbito, há necessidade, a gente continua auxiliando. A gente continua dando suporte ali, se for com a cesta básica, dando um suporte às vezes com auxílio psicológico, que é fundamental. Lembrando que os nossos psicólogos, eles são voluntários, né? A nutricionista que a gente tem também é voluntária. Então a gente monta um grupo, uma rede de apoio para estar auxiliando esses pacientes. A ONG também precisa de ajuda para continuar prestando auxílio. Cestas básicas, fraldas geriátricas, recursos financeiros para exames e compra de remédios são bem-vindos. A pessoa pode estar entrando em contato conosco através do 999951771 ou através do nosso Instagram, que é @ctcancerbsb. Pode estar entrando em contato através do telefone ou através do Instagram para estar sendo voluntário, para estar auxiliando, para estar dando um suporte para a instituição e para os nossos pacientes. O desejo da dona Juscelia é que outros pacientes com câncer também conheçam o centro de tratamento. Me ajuda quando eu preciso, nunca me deixou assim sem ajudar. Eles são muito bons e eu também quero que as pessoas, né, procurem também, porque é um centro muito bom. Seria muito difícil para mim, porque não tem ninguém para me ajudar. Daí eu não sei o que eu ia fazer. O governo de Santa Catarina decretou situação de emergência em saúde para reformar 6 hospitais públicos que estão lotados e em situação precária. A busca por atendimento aumentou com o avanço da dengue. Quase 5 mil casos da doença já foram confirmados no estado desde o começo do ano.
Nos hospitais catarinenses, a situação se repete. Muita gente em busca de atendimento. Estamos há 1 hora aqui e nem na triagem não passamos ainda. Por causa da falta de estrutura, com pacientes atendidos em corredores e equipamento e sem manutenção, o Estado decretou situação de emergência em saúde pública por 180 dias e criou um comitê de crise para combater a dengue. Santa Catarina tem mais de 25 mil focos da doença. 145 municípios estão com infestação de Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Já são 4 mortes e 4.769 casos confirmados, além de outros 11 mil que estão sob investigação. Só na capital, Florianópolis, são 879 pessoas contaminadas. Joinville tem 1.310 casos. Palhoça, o maior número de registros, 1.593, e decretou epidemia da doença. Em 2022, a gente viu mais de 80 mil casos de dengue e foi nosso ano com o maior número de casos registrados da doença. Os primeiros dados de 2023 já têm mostrado isso, lembrando que a gente ainda está em março, então tem vários meses pela frente. Febre, dor de cabeça e no corpo, manchas vermelhas e coceira na pele são os principais sintomas da dengue. Para evitar novos casos, o melhor remédio é combater o mosquito. Não adianta eu passar repelentes, eu tenho vários locais com água parada na minha casa que o mosquito continua se reproduzindo. Pois é, pessoal, agora 12h24, a gente vai ver um destaque do noticiário internacional. Na audiência semanal do Vaticano, o Papa Francisco, foi internado num hospital de Roma com infecção pulmonar. Segundo o Vaticano, Francisco vinha se queixando de dificuldades para respirar nos últimos dias. O pontífice chegou a fazer um teste de Covid, que deu negativo. Após a realização de exames neste hospital, foi constatada uma infecção pulmonar. De acordo com assessores da Santa Sé, o Papa, de 86 anos, deverá permanecer internado por alguns dias para fazer o tratamento apropriado. Na juventude, Francisco precisou retirar parte do pulmão direito por causa de uma doença respiratória. Deixa eu voltar aqui para a nossa região para te contar uma história muito legal. A de um projeto social que ensina disciplina por meio do esporte. Isso para crianças e adolescentes lá de Ceilândia. Ao mesmo tempo em que elas aprendem o judô, os meninos também aprendem o valor da inclusão e do respeito. O projeto está dando tão certo que alguns judocas já vão participar de um campeonato. Apesar de ser gratuito, muitos não estão com condições de pagar a inscrição, nem de comprar o kimono, que é um item básico para praticar judô. Vamos conhecer a história deles na reportagem. Mais de 200 crianças, adolescentes e adultos participam da Associação Judô Galdino, projeto social sem fins lucrativos que oferece aulas de judô gratuitamente para moradores de baixa renda da QNR, Sol Nascente e PSUL, em Ceilândia. O responsável é o policial militar da reserva Edivaldo Galdino. Ele decidiu ajudar as pessoas ao conhecer de perto a realidade delas, quando trabalhou no 10º Batalhão, que fica em Ceilândia Norte. Eu fiquei no batalhão por volta de uns 8 anos e quando eu comecei lá no batalhão, eu via muitas crianças na rua, sem fazer uma atividade física. Então a gente, como dava já aula de judô, eu resolvi montar um projeto para atender as crianças da comunidade de Sol Nascente, QNR. Gelásio leva os 3 netos para as aulas de judô. Ele conta que os gêmeos, Pedro José e Davi Luca, de 8 anos, e a irmã Maria Fernanda, de 5, melhoraram o comportamento depois que começaram a praticar o esporte. A disciplina melhorou muito e cada dia melhora um pouquinho. Então é de suma importância a gente estar incentivando as crianças, os filhos, os netos, eu como avô, estou aqui trazendo para ver o futuro deles, ser um cidadão de bem. O esforço tem dado resultado. 8 alunos da associação foram classificados para o Campeonato Brasileiro Regional. A competição será nos dias 1 e 2 de abril, no ginásio do Cruzeiro. Os atletas estão treinando pesado para trazer medalhas para casa. A Mariane faz aulas de judô desde o início do projeto, há 6 anos. Agora vai participar da primeira competição. Primeiro eu fiquei bem nervosa com isso e depois a gente vai cair na ficha que tudo é real.
É uma competição bastante importante, minha primeira vez no circuito. E confesso que eu estou orgulhosa de mim mesma com o resultado, né? É esforço e dedicação. Luiz Miguel é outro competidor. Ele entrou no esporte há 1 ano e viu a vida transformar com a modalidade. Desde que eu entrei do judô, eu não achava que ia fazer tanta diferença na minha vida. Aí quando eu fui conhecendo, eu fui me apaixonando no judô. Melhorou minhas notas, parei de sofrer bullying e outras coisas. A Mariane nasceu com catarata congênita e enxerga apenas 20% do olho direito. Hoje, com 33 anos, ela entende que a deficiência não é uma limitação. Aqui eu me sinto incluída, posso lutar com qualquer um deles que a minha deficiência não atrapalhe em nada. E eles me aceitaram muito bem também. A felicidade desses alunos deu espaço para preocupação. Isso porque muitas famílias não têm condições de pagar a inscrição do campeonato ou comprar o kimono exigido pela Federação de Judô, que custa cerca de R$600. O nosso projeto vive de doações. A gente faz rifa, faz campanhas e até bota na internet. Quem tem judô que está parado, novo, dá para usar, a gente pega de volta e aplica para as crianças que não têm, né? Com muito sacrifício, a Mônica, mãe da Ágata, conseguiu comprar kimonos para a filha. O primeiro kimono dela, tanto dela como dos irmãos, foram doados, né? E esse ano ela passou para as regionais e eu tive que comprar, né? Até porque a federação pede um tipo de kimono específico. Mas assim, é com muita luta, né? Muito esforço, muito trabalho. A gente também conta com a ajuda dos pais da associação também, dos outros alunos. É toda uma equipe, que a gente vira uma família. A Ágata é o orgulho da família. O sonho dela é aumentar ainda mais a coleção de medalhas. Vou levar uma e vai ser de ouro. Que história maravilhosa. O nosso abraço para vocês, tá? E quem puder ajudar com doações para a compra dos kimonos, basta entrar em contato com o Edivaldo Galdino, que é o idealizador do projeto, pelo número que está na sua tela, 98530-0994. 98530-0994. Ou dá uma passadinha lá e pergunta, o que eu posso ajudar? A gente tem que se colocar à disposição das pessoas também. História agora terrível. Eu já tinha visto esse caso na internet acontecendo lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é a primeira vez. Uma mulher que foi vítima de violência doméstica, ela foi resgatada porque ligou para o SAMU e pediu uma pizza. Foi o jeito que ela encontrou para pedir socorro sem chamar a atenção do companheiro. Deu certo. O agressor foi preso em flagrante. O caso aconteceu em Araguaína, norte do Tocantins. O pedido de socorro, a princípio, confundiu a técnica auxiliar do SAMU, que atendeu a ligação. SAMU, boa noite. Boa noite. A pizza que eu pedi vai demorar muito? Aqui é do SAMU, senhora. Sim. Você sabe me dizer quantos minutos ainda vai demorar para chegar? Que eu tô agoniada já. Meu filho tá com fome. Minhas 2 crianças pequenas tá com fome. Vai demorar muito? A profissional então percebeu que do outro lado da linha havia uma vítima. E a pizza era, na verdade, um pedido de ajuda. Você quer que mande a polícia daí? Sim, quero sim, por favor, o mais rápido possível, porque eu estou esperando faz horas e meus filhos estão agoniados aqui. Percebi ao fundo, né, que havia uma criança chorando e que ela falava baixo. Então, devido ao horário, eu questionei sim ou não, se ela precisava de ajuda, ela disse que sim. Eu falei, ok, mantenha calma, me passe seu endereço e um ponto de referência que eu vou enviar ajuda. E assim foi feito. A senhora estava muito nervosa, muito abalada. O rapaz estava, de fato, consciente do que fez, não negou, de fato, o que fez, não ofereceu resistência. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi agredida com socos na frente dos filhos. O homem tem 43 anos, foi indiciado por lesão corporal qualificada e injúria. Ela recebeu tratamento, está bem e será protegida a partir de agora. Você vê, né? A gente tem que conversar sobre esse assunto para todo mundo criar alternativas e ficar com a mente esperta para saber o que está acontecendo com aquela mulher em desespero e poder ajudá-la. Essa moça do SAMU, né, a servidora, entendeu que não era uma pizza, era um pedido de socorro. E todos nós, em todos os setores da sociedade, temos que agir. E o que você vai ver agora é muito importante. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto de lei que cria um protocolo
quer dizer, um método ali que todo mundo tem que cumprir de proteção às mulheres nos bares e nas casas noturnas. Esse projeto foi idealizado depois que veio à tona o caso que envolve o jogador Daniel Alves, que está preso desde fevereiro na Espanha, acusado de estuprar uma jovem durante uma festa numa casa noturna de Barcelona. Para falar sobre esse projeto de lei aqui, como é que vai funcionar para a gente, nós convidamos o deputado distrital Gabriel Magno, que é o autor desse projeto de lei. Deputado, boa tarde, obrigado pela presença aqui no SBT. Do ponto de vista prático, deputado, o que os bares e as casas noturnas aqui do Distrito Federal vão ter que fazer para a gente poder garantir a proteção dessas mulheres que eventualmente podem estar expostas à violência nesses locais? Bom, boa tarde, Felipe, boa tarde quem assiste o programa aqui no SBT. Primeiro, agradecer, é um prazer estar aqui conversando com quem assiste o programa. Dizer que nós já conseguimos aprovar o PL 103, de 2023, essa semana. E ele é importante porque ele cria um protocolo aqui no Distrito Federal chamado Protocolo por Todas Elas. E o protocolo tem 3 níveis, na nossa opinião, que são importantes. O primeiro, que ele cria medidas de prevenção, e também de encaminhamento para aquelas mulheres que sofrerem a violência, seja nos estabelecimentos comerciais, nos bares, casas noturnas, mas também nos estabelecimentos de diversão também. Não se limita apenas aos estabelecimentos comerciais de bares e restaurantes. Ele abrange uma série de outros estabelecimentos. E o protocolo tem 2 medidas importantes. A de contenção primária, que é a de prevenção, capacitação dos funcionários nesses estabelecimentos, os indicativos também nos próprios estabelecimentos que ali tem o protocolo e as ações secundárias que nós estamos chamando dentro da lei, que aí é depois que ocorre o processo de violência, como encaminhamento, a capacidade também de acolhimento da própria vítima no espaço e depois a garantia do transporte, de acionar também os órgãos de segurança, o poder público, e cria um terceiro que é importante, que é o selo por todas elas, para aqueles estabelecimentos que também voluntariamente se colocarem à disposição do protocolo. E por que o selo é importante? Porque uma pesquisa recente, inclusive a pesquisa feita pela empresa de bebidas, mostra que 53% das mulheres já deixaram de frequentar algum bar, restaurante ou casa noturna com medo da violência. E esse número, Felipe, ele é ainda maior quando a gente fala das mulheres que trabalham nesse estabelecimento, chega a 70%. Então o selo também é uma importante medida para que as próprias mulheres possam se sentir mais acolhidas nesses espaços, mas também para que evitar, para que você tenha uma campanha também que evite, obviamente, que essa violência aconteça, com campanha educativa, com formação, e também proíbe campanhas publicitárias, que colocam a mulher como um objeto, ou que tentam objetificar o corpo e a própria imagem da mulher. Esse protocolo, nós nos inspiramos em alguns protocolos que outras cidades do mundo fazem, tem muito êxito, e também numa construção muito coletiva, com o movimento social organizado, movimentos de mulheres, movimentos feministas, e cria essa inovação aqui no Distrito Federal, que é essa parceria entre o poder público e também o setor produtivo, que é muito importante para que a gente possa combater, infelizmente, esses números de casos que têm aumentado aqui na nossa capital. O projeto do senhor tem muita razão mesmo, porque a partir do momento que aquele estabelecimento comunica para as clientes e também para as mulheres em geral que ele se preocupa com a segurança delas no ambiente do estabelecimento, fica uma situação mais tranquila, tanto para aquela mulher que quer frequentar aquele bar ou casa noturna, porque ela sabe que se algo acontecer ali, a equipe está pronta para auxiliá-la, mas também para as pessoas, as mulheres que estão procurando emprego e eventualmente têm a oportunidade de trabalhar num bar, de trabalhar numa casa noturna, não se sentirem amedrontadas de trabalhar ali, porque você vê que coisa séria é esse negócio da mulher ficar sofrendo violência. Ela não só é invadida na sua dignidade, mas muitas vezes perde uma oportunidade de emprego, porque tem medo de trabalhar num lugar que ela não sabe como as pessoas vão reagir se eventualmente ela for abordada, assediada. Então, que a gente faça aqui, reforce o apelo, a lei foi aprovada, mas os estabelecimentos também podem agir proativamente, comunicando para a clientela, para as mulheres, funcionárias ou clientes, olha, aqui a gente sabe como proceder. Se alguma coisa acontecer com você no banheiro, nossa equipe está preparada para te auxiliar. Na verdade, a gente nem quer que isso aconteça, a gente vai monitorar um comportamento abusivo antes de chegar a esse ponto. É todo mundo junto.
porque o negócio está muito sério. Se a gente não se unir, trazer esse tema à tona, as coisas vão continuar acontecendo dessa maneira. Ô deputado, muito obrigado, tá, pela sua presença. O senhor é sempre bem-vindo aqui no Jornal. Eu que agradeço, viu, Felipe? Estamos à disposição e agora o próximo passo é garantir que a lei seja sancionada pelo governador, seja regulamentada para, de fato, ser implementada e a gente possa ter no DF também um ambiente, uma cidade mais segura. Muito obrigado. É porque é o seguinte, vocês viram aqui um apresentador homem discutindo com um deputado homem um projeto de lei de proteção às mulheres. Isso acontece, isso na verdade tem que acontecer, né? Porque o assunto de protegê-las não pode se resumir, a gente não pode jogar sobre elas a responsabilidade de se protegerem, de fazerem a denúncia, de saírem correndo de um homem agressor. É óbvio que a protagonista da luta pela segurança das mulheres sempre tem que ser as mulheres. Agora, é toda a sociedade junta que tem que se unir. Inclusive, a segurança das mulheres tem que ser um assunto nas rodas de conversas dos homens, né? O homem com seus amigos no futebol no fim de semana. É importante que eles discutam, né? Fala assim, olha, que coisa absurda a gente está vivendo, né? O que nós podemos fazer aqui entre nós? Qual é o amigo da gente que está dando sinal de que ele é um abusador, que quando sai para tomar cerveja com a gente, começa a ter comportamento muito inadequado com a garçonete, com a mulher da mesa do lado? Cara, se os homens não discutirem isso também para reverem suas posturas, as coisas não vão mudar. A gente estava falando com o deputado distrital, deixa eu continuar aqui no tema da política local, porque está acontecendo agora, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CPI dos atos antidemocráticos. André Anelli, boa tarde para você. Quem é que está sendo ouvido pela comissão hoje? Oi, Malta. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília, primeira edição. A audiência hoje é com o tenente-coronel da Polícia Militar, Jorge Henrique da Silva Pinto. Ele integrava a inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal quando ocorreram os ataques às sedes dos três poderes no último dia 8 de janeiro. E esses ataques que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Além da audiência com o tenente-coronel, a previsão para hoje é que os deputados votem alguns requerimentos. Um deles é o pedido para ouvir o major da PM, Cláudio Mendes dos Santos. Ele foi preso na 9ª fase da Operação Lesa Pátria por suspeita de ensinar táticas de guerrilha aos manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército. Outra votação prevista é sobre os pedidos de cópias de documentos do Exército, do Ministério da Justiça, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e do Ministério do Turismo. Os deputados ainda pretendem aprovar uma solicitação para a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal a respeito da lista de presos nos ataques terroristas. Malta. Muito obrigado, André, pelas informações. Bom trabalho para você. O personal que agrediu o síndico de um prédio de Águas Claras foi condenado a 2 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Poderia até ser uma pena adequada, mas foi em regime aberto e teve que pagar uma multinha de R$5.000 só, que não é nada, em função do que ele fez. Eu quero que você se lembre dessa história junto comigo, porque aí você vai entender que não é por acaso esse nosso sentimento de que a justiça no Brasil tem falhado em dar a resposta adequada para quem cruza todos os limites. No ano passado, o síndico Calil levou um soco de um personal trainer, morador do prédio. Ó, ali ele tá conversando, olha isso, ele tá ali de rosa, você vai ver o soco que esse síndico toma, porque está tentando conversar com este personal trainer sobre o saco de pancada que tá pendurado ali na academia. A conversa poderia ter terminado de forma civilizada, poderia ter terminado inclusive com os dois discordando um do outro, mas não. O que o agressor fez foi desferir-lhe um soco desta gravidade e violência que faz o síndico perder a consciência, cair para trás, bater a cabeça na esteira. Vocês lembram que esse homem foi internado, ficou um tempo internado, depois foi solto, outra vez foi internado de novo, parecia que tinha um coágulo na cabeça. Gente, o que é uma queda dessa, violenta, que dizem na área da saúde que é das mais perigosas, chama queda da própria altura, quando você desfalece no chão e com a velocidade da gravidade bate a sua cabeça igual você assistiu aí, isso aí é traumatismo craniano, a pessoa pode vir à morte. E foi esse o risco que esse agressor decidiu correr, o de matar uma pessoa, quando resolveu parar de conversar e partir para a violência. Eu fico
desgostoso de ter que noticiar que ele não vai ficar um dia preso e que a multa que vai ter que pagar é de R$5.000, que não dá 5 salários mínimos. É um nada, é dinheiro de troco em função disso que ele fez com o síndico e da gravidade da tragédia que ele poderia ter cometido. Kátia Gomes, ainda cabe recurso da decisão, amiga? Oi, Malta. Infelizmente, cabe recurso sim, né? Ele foi condenado a responder aí em regime aberto, né? Ou seja, ele não vai ser preso. E segundo o TJDFT, disse que ele só vai começar a cumprir a pena depois do trânsito em julgado. Ou seja, né? Depois que não existir mais recurso. Então, até essa multa, né? Ele não vai ter que pagar agora de imediato, porque ele ainda pode recorrer, né? Uma situação que, inclusive, como você disse, mostramos no ano passado, né? Completou um ano, o Henrique Sampaio, que dava aulas ali de personal, dava aulas de lutas corporais dentro do próprio condomínio, acabou discutindo ali com o síndico por conta de um saco que estava ali pendurado na academia. Esse saco, inclusive, estava danificando o teto, né? Então, durante essa discussão, ele acabou agredindo o Arbi Calil, né, que está aqui ao meu lado. Ele ainda é síndico lá do prédio e ele vai falar pra gente, né, sobre o que ele achou dessa decisão. O Arbi, me diz uma coisa, né, um ano depois saiu essa decisão, você ficou satisfeito ou não? Né, sabendo que ele não vai ser preso. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT. Não tem como eu comemorar, entendeu? Essa é a resposta. Na verdade, é uma indignação e um sentimento de falta de justiça. Por que esse sentimento de falta de justiça? Porque 2 anos, 9 meses, 10 dias e a pessoa ter o regime aberto, para mim isso não é sentença. Ainda mais quando se trata de uma situação grave e aí que me deixa inclusive perplexo, porque se você pegar o processo para fazer uma avaliação, você vai ver o quê? Que levaram em consideração apenas o murro na minha arcada dentária. Não levaram em consideração 2 traumatismos cranianos, não levaram em consideração que ele era lutador de boxe e que, inclusive, no dia da agressão, chegou a ser divulgado pela própria imprensa, a Federação Brasileira de Boxe, repudiando o caso e expulsando ele da federação, entendeu? Não foi colocado isso. Foi considerado, inclusive, pela federação, que o murro que ele me deu no dia foi um golpe certeiro, considerado, inclusive, pelos boxeadores como nocaute. Tá? E que a luta de boxe, inclusive, é proibida ser feita sem a utilização de luva, justamente porque ela é mortal, tá? E aí, assim, não é levado em consideração nada disso dentro do processo. Ele é uma pessoa considerada arma branca, tá? E aí o sentimento que se passa, inclusive para a sociedade, até pedindo desculpa aos outros lutadores, é que lutar faz bem e você pode matar porque você vai ficar apenas cumprindo uma prisão domiciliar, como é o caso que pode ocorrer com ele. E esses R$5.000 também nem cobre todas as suas despesas, né? A gente acompanhou no ano passado, você ficou vários dias internado, então foram diversos medicamentos, gasto com o hospital também é um valor bem, né, insignificante. Exatamente, inclusive no próprio processo foi anexado não apenas as 2 idas ao hospital, porque eu não fui ao hospital apenas essas 2 idas. A minha vida mudou completamente depois da situação, porque até hoje eu tenho constantes dores de cabeça, né? Eu até hoje faço uso de medicação e muitas vezes eu sou obrigado a ir até um hospital para tomar uma medicação mais forte, porque minhas dores de cabeça não passam. Tá? E aí, isso nada foi relevante dentro do processo. R$5.000 para mim não cobre realmente nada do gasto, tá? Para mim, o que eu sinto é que foi levado ao julgamento algo sem ser analisado. As imagens elas são muito claras. As pessoas que assistem às imagens, elas ficam perplexas com a queda, tá? Foi um murro que hoje não era para mim estar aqui. Contando essa história, ou se tivesse aqui, graças a Deus, eu não fiquei com nenhuma sequela, entendeu? Visível às pessoas. Mas, por exemplo, eu tenho sequelas na cabeça
entendeu? Que vão ser irreparáveis e que eu vou passar o resto da minha vida a mão na cabeça e eu vou ver essas sequelas, né? Eu tenho dores que eu vou carregar pro resto da minha vida. Então, assim, são situações que me causam realmente espanto ver o quanto a justiça foi injusta numa situação como essa. A justiça entendeu que foi uma lesão corporal grave, mas a gente sabe que quem pratica luta, como você disse, é até considerado como uma arma branca. Então o soco dele, a atitude dele pode sim ser considerada como uma tentativa de homicídio, porque ele é uma arma, né? O corpo dele é uma arma. Exatamente. Entra naquilo que eu falei. Uma federação dá uma declaração e, na verdade, o juiz leva em consideração apenas o depoimento dele, que ele afirma no depoimento que ele é apenas professor de educação física. Mas mesmo como professor de educação física, ele era uma pessoa que tinha noção sobre luta, até porque ele é formado para isso, e ele tinha noção de que o golpe que ele estava dando era certeiro. E se eu não dou um passo para trás, como mostra nas imagens, com certeza eu não estaria hoje aqui contando a história e teria sido um homicídio doloso, porque ele tinha a intenção de matar. E não aceito, inclusive, como agressão corporal grave, porque a imagem também deixa muito clara que quando eu estou caído no chão, ele ainda vai em cima de mim e continua fazendo agressões verbais. Entendeu? Como se aguardasse que eu levantasse para ele continuar a agressão. Então, assim, eu não posso de forma alguma aceitar isso e dizer que estou feliz. Estou feliz, sim. Na minha declaração eu deixo muito claro isso. Estou feliz pelo fato de que hoje eu posso dizer, ele não é acusado. Hoje ele é um criminoso, ele deixou de ser um cidadão comum e passou a ser um criminoso. Ele foi julgado e hoje ele não é mais um acusado. Tá? E aí eu acho que serve inclusive de lição para quem está em casa e que tem o estupim um pouquinho mais acalorado, para pensar duas vezes, porque as marcas não ficaram só comigo. Ele também ficou com as marcas, porque ele vai ter que carregar agora o resto da vida a tipificação dele como condenado e como criminoso. E depois disso tudo, né? Ele saiu do prédio, você continua lá como síndico? Eu continuo como síndico, continuamos morando no prédio, tanto eu quanto ele. Moramos em torres separadas, mas a gente continua morando no mesmo local. Graças a Deus não temos contato um com o outro, porque hoje existe uma medida protetiva que me garante a segurança dele não se aproximar de mim, nem do subsíndico e nem do funcionário que estava com a gente no dia da violência na academia. Depois desse episódio, teve mais alguma confusão? Porque antes da sua agressão, eu lembro, porque eu fiz essa reportagem, ele já tinha arrumado confusão com outros vizinhos. Hoje não, hoje eu acho que na verdade serviu como lição para ele o que aconteceu, e ele tem se comportado assim, não tem tido nenhum tipo de atitude, tanto que eu falo, hoje eu não tenho medo da pessoa dele, eu acredito que houve um descontrole, entendeu? E tenho a consciência, quando eu falo inclusive que eu não tenho mágoa dele, não tenho raiva dele, é justamente por essa situação, de perceber que foi um descontrole. A gente saiu de uma pandemia onde as pessoas estavam acaloradas, então assim, isso me faz crer que foi um momento realmente dele, tá? E que hoje ele não me passaria nenhum tipo de risco dentro do condomínio. Agora, só para relembrar, foi por um motivo completamente banal. Ele utilizava a academia ali para fazer o trabalho pessoal dele e ele reclamou ali por conta do saco que estava pendurado, né? O saco de boxe. Explica pra gente o que aconteceu naquele dia. Na verdade, ele próprio, porque eu até brincava com ele, eu dizia que por ser gordo eu não entendo de academia, né? Que gordo entende de prato de comida e não de academia. E brincava muito sobre isso e falava que eu precisava do apoio dele. Tanto que ele me ajudou com alguns equipamentos que a gente fez a troca ou que fez a aquisição. Eu tinha um diálogo muito legal com ele, tá?
E aí ele próprio me relata o problema dele, que é inclusive uma situação que também não foi considerada, entendeu? Ele me relata o problema justamente porque ele treinava no saco de boxe. Então, se ele treinava no saco de boxe, ele era uma pessoa que entendia de artes marciais. E aí, nesse dia, eu desci para ver o que era a reclamação dele, e nós constatamos que tinha um problema, inclusive, de rachadura na parte de gesso, né, que tem na estrutura da academia do bloco. E aí foi colocado para ele que a gente teria que levar para uma assembleia para que eu pudesse mexer na estrutura do condomínio. Ele não gostou, ficou um pouco alterado quando eu coloquei que isso teria que ser passado em assembleia, mas a alteração maior dele foi com o funcionário do condomínio, né? E aí eu intervenho justamente porque ele alterou com esse funcionário e eu peço para que ele tenha calma. E quando eu peço para que ele tenha calma é quando ele me ameaça com um murro e eu dou um passo para trás, né, para tentar não levar aquele soco que viria por baixo, mas o soco veio, na verdade, por cima como um golpe certeiro. Tá certo, então, Calil. Muito obrigado pelas informações. Então, boa sorte para você, né? Como você disse, continua aí, às vezes, indo até o hospital, fazendo o tratamento médico, mas pelo menos essa questão em relação a ele está resolvida, ele não mexe mais com você, pelo menos para isso, né, serviu todo esse processo que infelizmente, né, foi a pena, como você disse, branda. Na verdade, eu falo que eu espero que sirva de lição para até uma remissão, uma transformação na vida dele, entendeu? Como pessoa e como ser humano. Não tenho mágoa, não tenho raiva. Esperei durante esse tempo, inclusive, o pedido de desculpa, né, que não houve. Mas, assim, é vida que segue. Vamos recorrer porque foi uma situação que não pode ficar impune. Mas eu quero dizer e deixar muito claro isso, assim. Para mim, a minha vida que está seguindo e eu preciso cuidar primeiramente da minha saúde, que eu acho que hoje é o que é prioridade para mim. Tá certo, então, Calil. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, malta. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. Rapidamente, que eu sei que eu preciso te liberar, eu queria perguntar para o Calil se o advogado que o assiste nesse processo comentou sobre uma possibilidade dele próprio recorrer dessa sentença. Porque ele está achando que a pena é branda, nós também. E eu queria saber se há a possibilidade de questionar a justiça de, num novo momento, a pena ser mais grave. O Malta está pedindo para você reforçar. Existe sim a possibilidade de recorrer, o seu advogado já se pronunciou, então vocês vão recorrer sim dessa decisão. Sim, Malta, nós vamos recorrer dessa decisão, até justamente para tentar mudar a tipificação, tá, do crime, tentar convencer não apenas o juiz, mas também o próprio Ministério Público de que houve uma tentativa de homicídio doloso. Então, nós vamos tentar, sim, recorrer da decisão. Nós temos o prazo, hoje foi publicado a decisão do juiz, e aí nós temos o prazo de uma semana para recorrer, e aí os advogados já estão sentando para tentar ver em qual caminho vai levar para esse pedido aí de revisão do processo. Tá certo, então, Calil. Muito obrigada novamente pelas suas informações. Então é isso, malta. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. Muito obrigado mesmo. Agradeço a ele pela presença. A gente precisa liberar a Kátia, porque já ela vai comentar com a gente sobre um outro assunto. Mas antes de eu seguir aqui para a próxima reportagem, eu queria falar com você que está em casa o seguinte. Uma coisa é eu ser uma pessoa descontrolada, agressiva, do estopim curto, mas não sei bater em ninguém, né? O máximo que eu posso fazer é dar uns gritos, todo mundo achar que eu sou maluco e todo mundo vai embora em casa em paz. Outra coisa completamente diferente é uma pessoa ter o estopim curto, não saber conversar e ter a capacidade técnica de armar um soco daquela envergadura e desferir contra a cara de outra pessoa. Poderia ter matado. Então aí fica aqui o recado, até porque eu tenho certeza, eu tenho muitos amigos lutadores, né? Pessoas que eu amo, decentes, honestas, que praticam aquilo como um esporte, inclusive como maneira de ter disciplina na vida. Ali na hora da luta tem que respeitar a regra, tem que respeitar o adversário, ninguém entra
para fazer luta marcial, para sair impondo risco para a vida das outras pessoas. Então essas pessoas que são decentes, inclusive, olham para um vídeo como esse e se envergonham de alguém que sabe lutar fazer um negócio desse. Quase que provoca uma tragédia. Já pensou? Para aquele condomínio inteiro, se o Calil tivesse morrido ali com aquela pancada na cabeça, entrar IML, recolher corpo, fazer perícia, já pensou? Que tragédia! Mas aquele lutador não pensou naquilo. Então, a gente precisa entender que a partir do momento que a gente tem uma habilidade diferente, que pode até servir, aliás, deve servir para a pessoa se defender, né, de uma eventual agressão, aquele homem poderia ter dado aquele soco se o Calil tivesse ido para cima dele e tivesse imposto risco à vida dele, mas jamais quando o negócio estava aqui no verbal. Então, a pessoa que sabe bater, que sabe lutar, ela tem que entender que a ela cabe a responsabilidade de saber contar até 10 e respirar sempre. Porque ela não vai poder usar da técnica que ela sabe utilizar para bater só no campo do esporte, fora dali, a menos que ela esteja sendo agredida e que queira executar uma legítima defesa. Mas não foi o caso. Eu fico chocado com essa imagem. É por 1 centímetro que o Calil teria batido a cabeça na quina daquela esteira e a gente ia noticiar a morte desse homem. E agora, fico aqui me perguntando, até quando o judiciário terá a insensibilidade de classificar como menos a questão que a gente sabe que é mais, né? Passar a mão na cabeça de gente que deve ser punida adequadamente para que sirva de lição pro todo. Ninguém está com espírito de vingança contra esse homem que bateu nesse síndico. Ninguém quer que ele se lasque a vida inteira, não. Mas quando vem uma decisão judicial que coloca esse homem em regime semiaberto e que a multa é de R$5.000, pelo amor de Deus, R$5.000 não paga a humilhação que o síndico sofreu de ver essa imagem aí e de ser golpeado dessa maneira. Ah, não, mas a gente tem que ter uma política que a pessoa não pode ir presa. Olha, o mínimo que tinha que ter acontecido era uma multa de R$100.000, um valor que doesse, que ele levasse um tempo para pagar, para entender que aquilo ali não se faz. R$5.000 não é nada diante do que esse homem sofreu. Quase 1 da tarde. Deixa eu te falar agora outra coisa. O Distrito Federal tem um dos menores índices de registro de nascimento, né, do menino, da menina, sem o nome do pai, no país. E isso por causa da busca ativa feita pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Quer dizer, está melhorando, né? Mas ainda há casos em que esse reconhecimento só chega quando o filho já é adulto e quer saber sobre a sua história. Foram 36 anos sem saber quem era o pai. Com a maternidade me surgiu esse desejo, porque quando uma pessoa de um relacionamento abandona a mãe que está gestante, eu percebi que ele não abandona só essa mãe e essa criança, mas ele abandona uma geração. Depois de conversar com a mãe biológica, descobriu que o pai dela morava na região do Areal, em Arniqueira. Então começou a pesquisar em grupos nas redes sociais pistas para localizá-lo. Foi quando encontrou a tia, irmã do pai, que havia falecido em 2015. Comecei a fazer orçamentos sobre exames de DNA, mas não estava dentro da minha realidade. E em 2021 eu tive conhecimento do projeto da Defensoria, da Paternidade Legal. E aí, nesse dia, eu consegui, juntamente com os meus supostos irmãos, fazer o exame de DNA. E o resultado aqueceu o coração dela. Agora, a professora ganhou mais 4 irmãos e foi muito bem recebida pela família do pai biológico. E foi muito gratificante. A minha família, né, foi muito bem recebida, muitos abraços, eu me emocionei. De acordo com a Defensoria Pública, nos 20 anos de atuação do projeto, 16 mil pessoas tiveram reconhecida a paternidade nos documentos. De 2016 para cá, quase 3 mil exames já foram realizados. Isso através do Fundo de DNA, que direciona verbas de medidas cautelares para a realização desses exames para as famílias carentes. O DNA hoje, no termo de cooperação, está ali por volta de R$220. Então, assim, às vezes eles na própria entrevista inicial, eles falam, olha, eu tenho condição de pagar metade, se a mãe puder pagar a outra metade, aí a gente fala, como ela fala, não, eu pago, daí a gente marca, eles vão no laboratório, o laboratório envia para nós o laudo e a gente entra em contato com as duas partes e se o laudo for positivo, a gente já encaminha todo o processo de reconhecimento de paternidade. Inclusive, às vezes, com a fixação de pensão já. Agora, Fernanda aguarda a data da defensoria para incluir o sobrenome do pai nos documentos.
e não se importa com o tamanho do novo nome. Meu nome antes era Fernanda Cristine Martins dos Anjos Vieira. E aí agora vai ficar Fernanda Cristine Martins dos Anjos Mota Vieira. Eu sempre tive esse nome grande, então todas as pessoas, nossa, seu nome é um livro. Vai vir mais um, é nome de princesa. A polícia está investigando uma mulher que enganou uma idosa e enganou também o próprio noivo dela. Da senhora idosa, ela furtou mais de 50 mil reais. Do próprio noivo, o valor da venda de um carro. Essa suposta golpista conseguiu ganhar a confiança da idosa, se tornou amiga dessa senhora e tudo. Agora a amiga começa a ir, melhor nem ter, né? O sonho de quitar o apartamento financiado acabou se tornando um pesadelo e deu um grande prejuízo para uma idosa moradora de Taguatinga. Confiando nas palavras de uma amiga, a senhora de 66 anos perdeu mais de 55 mil reais, que acabaram sendo usados no pagamento de uma festa de casamento. Ela só descobriu o golpe depois de consultar uma advogada. Segundo a estelionatária, ela só precisava do CPF da vítima e da cópia do contrato de alienação fiduciária. Passado algum tempo, ela procurou novamente a vítima, dizendo que o advogado haveria conseguido um acordo para amortizar essas prestações e que ela não ia precisar mais pagar as parcelas do apartamento. Só que ela precisava de um valor em média de 50 mil reais. Suzy Ferreira de Aguiar, de 38 anos, convenceu a idosa a transferir um pouco mais de 42 mil reais depois de fazer vários empréstimos. Além disso, também conseguiu fazer com que ela passasse as senhas bancárias. Com os dados em mãos, fez várias transações com Pix. Parte do valor foi para a conta de uma empresa de festas, que nega a participação no crime. Suzy estava com o casamento marcado. Mas a festa não aconteceu. Durante uma conversa com a vítima, Suzy apresentou documentos falsos. A advogada percebeu a irregularidade e chamou a polícia. A golpista e a idosa foram trazidas para a 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga. E Suzy acabou presa por estelionato. Confirmei a minha suspeita, que de fato trataria-se de um golpe, e eu acionei a polícia pelo celular. Enquanto eu conversava com ela, eu acionei a polícia. E de imediato a polícia chegou, né? Aí eu fui tentando ganhar tempo para que a polícia chegasse. A polícia chegou e conduziu todos para a delegacia de polícia, onde a história foi tendo um desdobramento maior. Suzy já responde a vários processos pelo mesmo crime, inclusive com condenações. O marido dela também é investigado pela polícia. Ele alega que não sabia do crime e afirma, inclusive, que já teria sido vítima da própria esposa durante a negociação de um carro, onde ele não recebeu o dinheiro da venda e que teve as contas bancárias invadidas diversas vezes. Ele prestou também depoimento, dizendo justamente que também acredita que teria sido mais uma vítima da estelionatária, que seria então até a sua noiva, e ele não sabia. Uma praça serve para quê? Para os meninos brincarem, para lazer, para a comunidade se encontrar e socializar. Mas a nossa equipe visitou uma praça que está muito longe desse perfil. Quem quer aproveitar a pracinha da quadra 1029 em Samambaia, fica só na vontade mesmo. O motivo? O abandono e a falta de manutenção do local. Afinal, quem quer relaxar e conversar no meio desse mato alto, cheio de entulho, ou se arriscar a sentar num banco nessas condições? Délcio é morador da região e conta que esse problema é antigo. Esse aqui tem mais ou menos na faixa de uns 16, 17 anos, que está abandonado. A Vanusa vive aqui há mais de 17 anos e fica indignada com o descaso. É muito complicado, muito triste a gente ver isso aí. O patrimônio ser quebrado, né? Destruído e ninguém faz nada. Seu Deus Ivan também não esconde a chateação. Era melhor uma pracinha nova para brincar. Tem muita criança aqui que brinca e não tem aonde. E a criançada? Brincar aqui é um sonho distante. O lugar que era para ser um parque só tem areia e virou um condomínio de formigas. O balanço não serve nem para enfeite e o movimento é só do vento. O escorregador, então, dispensa comentários. Tem bicho, tem rato, tem cavalo, cachorro. Como que eu consigo ter a certeza, vou deixar o meu filho brincar e saber que ele vai brincar, vai estar bem, vai estar com saúde, pode entrar, pode ser picado.
Não tem, a gente tem que trancar os nossos filhos dentro de casa, tendo um parquinho na porta de casa e não pode deixar os nossos filhos brincar. A administração de Samambaia afirma que tem uma parceria com a Nova Cap para reformar as praças que estão sem condições de uso e já comprou 32 novos kits de praças infantis, que devem ser instalados nas próximas semanas. Além disso, que pretende iniciar o projeto Adote uma Praça, onde os próprios moradores vão ajudar na conservação. A própria população daqui tem que colocar na cabeça de poder cuidar e guardar das coisas, né? Proteger, porque isso é o futuro do nosso menino, né? Das nossas crianças. Enquanto a reforma não acontece, na quadra 1029 de Samambaia, o Délcio, que conhecemos no início da reportagem, só conta com a esperança. Minha esperança é que, com a volta do governador Ibanez, né, que Brasília vem melhorar, porque do jeito que está, a população vai ficar revoltada e já está revoltada, né? Pô, gente, essa semana tá assustador o número de pessoas que a gente mostrou aqui no jornal que estão engasgando. Deixa eu lembrar para você que está em casa. Antes de ontem, um menino de 20 e poucos anos come um pedaço de carne maior. Se não tá uma polícia passando na frente da casa dele, um policial, para poder ajudar ele a desengasgar, teria morrido. Ontem, a gente contou a história de um homem de 51 anos de idade que esse morreu. E ó que os bombeiros foram lá de helicóptero para tentar salvar e não conseguiram. Hoje a gente vai contar o terceiro caso dessa semana. A história foi a seguinte: um idoso que estava lanchando numa padaria acabou ali engasgando, comendo um salgado, um negócio assim. E ele foi salvo por outro cliente. Bora ver juntos as imagens? Você vai ver o que aconteceu. Esse senhor tá ali, ó, esse de camiseta gola polo azul. Tá vendo que a funcionária de camiseta vermelha já tá batendo nas costas dele? Daqui a pouquinho. Aí chega o Uriel, é esse de camiseta preta. Sabe o que esse rapaz fez? Muito esperto. Ligou pro bombeiro na hora, botou no Viva Voz e falou: pelo amor de Deus, tem um senhor aqui engasgando, eu preciso salvar a vida dele, ele não tá nem respirando. O que eu faço? Ali pelo telefone, no Viva Voz, os bombeiros ensinaram o Uriel Rander a desengasgar uma pessoa e foi assim que a vida desse idoso foi salva. Ah, Felipe, você está exagerando, a vida foi salva, foi só um engasgo. Olha lá, ele ajuda, pressiona, faz um movimento em J, que você já vai entender o que é, e o idoso tira um pedaço de comida da boca, vocês viram? Gente, não é exagero. Esse senhor podia ter morrido, porque ontem nós vimos uma pessoa de 51 anos de idade morrer engasgada. Quem está com esse herói, anjo da guarda, que estava no lugar certo, na hora certa, é a Kátia Gomes. Kátia, é com você. Oi, Malta, boa tarde novamente para você, boa tarde a todos. Olha, quem salvou a vida desse idoso foi o rapper Uriel Rander, de 27 anos, que está aqui ao meu lado. Ele me contou, Malta, que estava almoçando ali na padaria quando percebeu que esse homem estava engasgando e a funcionária não estava conseguindo ajudá-lo. Inclusive, esse idoso, ele já estava ali meio roxo, desesperado, né? Claro, vendo ali o homem ficando roxo, né, podendo ali até morrer. Ele tomou a atitude de ligar para o Corpo de Bombeiros e pedir instruções de como ajudar a desengasgar esse idoso, né, como você narrou agora nas imagens. Eu vou conversar aqui com ele, né, para saber como que ele percebeu, né, Rander, como que você percebeu ali que ele estava engasgando e que algo poderia acontecer. Deixa que eu seguro pra você, só pra ficar mais confortável. Então, eu tava almoçando, tinha acabado de chegar do estúdio, tava almoçando. E aí eu ouvi o senhor engasgando, levantei pra ver o que tava acontecendo. Quando eu entrei na padaria, a funcionária tava fazendo uma massagem bem de leve nele, não tava sendo tão eficiente. E eu não sabia exatamente qual manobra fazer, foi no momento que eu liguei pro Corpo de Bombeiros, coloquei no Viva Voz e recebi as instruções. E graças a Deus deu tudo certo no final, né? Você não sabia como fazer nesse procedimento ali de desengasgo? Não sabia. Tive que aprender na hora mesmo com as instruções do Corpo de Bombeiros. Você ficou nervoso naquele momento? Olha, foi uma mistura de adrenalina mesmo, assim, né? Muita emoção. Não sei descrever exatamente o sentimento, mas foi isso. Uma sensação de tentar salvar mesmo, não deixá-lo morrer ali, né? Tentar fazer de tudo que eu podia. E o que o militar explicou para você, né? Quais foram as instruções que ele passou e essas instruções que te ajudaram a salvar? Ele falou para eu colocar a mão 5 centímetros acima do umbigo e uma mão sobre a outra e fazer a manobra de um J, né? Foi isso que ele me explicou pela ligação. E aí, depois de muita tentativa, eu consegui, graças a Deus, que o senhor se desengasgasse, né? E voltasse ao normal. E ele engasgou, foi com um pedaço de
um pedaço de salgado, ele estava comendo e acabou engasgando? Pelo que eu vi, foi um pedaço de salgado, salsicha, enfim, tá? A questão é que ele tava engasgando, tava ficando roxo, tava golfando assim pro lado, tipo assim, muita dificuldade para respirar mesmo. Eu realmente achei que ele fosse a óbito mesmo, assim, sabe? Por isso o desespero, porque nas imagens não tem como ouvir, na verdade, né? O barulho que ele tava fazendo, qual que era a situação do ambiente real. Porém, foi caótico. Pelo visto, ninguém sabia ajudar, né? Ninguém conseguia ajudar aquele senhor. A gente vê que a funcionária tenta dar uns tapas ali nas costas, ele levanta a mão, mas não resolveu. Eu acredito que eles tiveram uma paralisia, né? Pela forte emoção, não sei, não posso julgar ninguém, né? Que não ajudou. Porém, eu acredito que foi isso. E tinha algumas pessoas dentro da padaria realmente, porém não tentaram ajudar. Só a funcionária mesmo que mostra aí no vídeo, no começo do vídeo. Malta, a gente já mostrou, inclusive, aqui no nosso jornal várias vezes como que faz nessa manobra para desengasgar a pessoa, mas é sempre importante reforçar, porque, como, por exemplo, né, o Uriel, ele não sabia como agir naquele momento. Por isso que, além dele, nós convidamos também o sargento João Almada, aqui do Corpo de Bombeiros, para explicar para a gente justamente isso, né? Ele agiu corretamente, vocês deram ali todas as instruções. Como é que é o procedimento? Na prática, né, a gente consegue mostrar aqui porque tem um boneco para desengasgar alguém. Bom dia. Ele procedeu da forma adequada, né? A primeira coisa a fazer, a gente resume em 3 passos, né? A primeira coisa a fazer é tentar identificar como que a pessoa está engasgada ou se ela está engasgada. Geralmente uma pessoa engasgada, um adulto, tende a colocar as mãos aqui, ó, e ficar numa sensação de agonia, de opressão. Começa a ficar com a pele cianótica, arroxeada ou pálida, né? E fica com uma angústia de dificuldade de respirar. E aí, diante disso, ele vai fazer movimentos assim agitados. É nesse momento que a gente tem que estar pronto para compreender, identificar que ele engasgou. Imediatamente ligar 192, 193, como ele fez muito bem, que é o Corpo de Bombeiros ou a central do SAMU, e já receber as orientações. Se já souber as orientações, é executar as manobras de compressão abdominal, que foi exatamente essa em J que ele fez. Nós vamos tentar localizar a região da cicatriz umbilical e colocar a mão um pouco acima, propriamente dito, na boca do estômago. Nós vamos circundar minha outra mão aqui, ó, essa mão fechada, e eu vou fazer a manobra em J mesmo, para dentro e para cima, num movimento contínuo, criando uma pressão interna até que ele consiga expelir, colocar para fora aquele objeto, aquele alimento que fez ele engasgar. E essa atitude dele de ligar e ficar ali no viva voz fez toda a diferença, né? Isso é legal também. Se a pessoa tiver dúvidas, ela pode ter esse contato com os bombeiros. Além de pedir ajuda, receber instruções pelo telefone. Perfeito. Ele teve a mente muito fria e, inclusive, o papel da mídia, como nessa reportagem, é fundamental para sempre estar levando esse conhecimento, esse vídeo, o contato de como proceder. Por isso que reforço, ele fez da forma perfeita, adequada. Acho que a gente poderia aproveitar também e explicar que bebês também têm uma manobra, mas é bem diferente, né? Existe essa diferença do adulto para o bebê. Perfeito. Um adulto, então, a gente se localiza em pé, atrás dele faz aquele movimento em J. Num bebê, a gente vai reconhecer como? Os mesmos 3 passinhos. Reconhecer é pegar o bebê, identificar que ele não tem choro, que ele não consegue ter, vamos dizer assim, uma espontaneidade de respiração, que ele está ele vai do mesmo jeito. Nós vamos ler depois o nosso caso orientado uma forma e a manobra de tapa, segure na retinho, ela sobre um ângulo de 45 graus e proceda com esses pequenos tapas na região das costinhas, ó. Após proceder com esses pequenos tapas, né, a gente pega na nuquinha dele, gira aqui, ó, e vamos fazer 5 compressões aqui, ó, ao centro do peito, entre a linha intermamilar aqui, ó. E vamos proceder com isso até que ele desengasgue ou até que o socorro chegue no local.
Isso é muito interessante mesmo, Malta. Eu já até contei aqui no SBT outras vezes, né, nós já fizemos reportagem sobre isso, que meu filho engasgou, tinha apenas um mesinho de vida e foi exatamente assim que a gente conseguiu desengasgar. No caso, a minha mãe, porque eu estava ali desesperada. Ela ligou para o Corpo de Bombeiros e vocês passaram todas essas instruções. Então, é sempre importante a gente reforçar esse assunto porque é mais comum do que a gente imagina. Como o Malta falou, essa semana foram 2 casos, né? Infelizmente, um senhor acabou morrendo engasgado, os bombeiros não conseguiram reanimá-lo, e o outro um jovem acabou sobrevivendo. Então, é mais comum do que a gente imagina. Perfeito. É uma ocorrência recorrente, ela ocorre eventualmente em qualquer lugar, qualquer um de nós estamos, né, dispostos a passar por isso, e ter alguém ao nosso redor adequado, né, treinado, com conhecimento, é extremamente fundamental para que a gente consiga efetuar esse desengasgo. Gente, que sorte, né? Teve aquele idoso, mas aí vocês aprenderam. Brasileiros, milhões, não tem pessoas periferia água de contra da vídeo feito por um morador de Ananindeua, na região metropolitana da capital paraense, mostra a cor da água que chega à torneira. Essa é uma condição comum aqui no Pará, que tem 4 cidades entre as piores colocadas no ranking de saneamento básico no país. Belém, Ananindeua e Santarém estão mal cotadas há mais de uma década. A Companhia de Saúde diz que as lista ampliação do Rio lista nacional ao da esgoto e 30 ou que completa são em São Paulo, o Estado Brasil que os melhores concentrados sudeste, os norte que não têm acesso ao saneamento adequado. Você tem uma incidência maior de doenças de veiculação hídrica. Isso faz com que você tenha mais gastos com saúde para tratar essas doenças. Esses gastos poderiam estar sendo direcionados para outras áreas da saúde. Ô, gente, é porque saneamento é direito muito básico, né? Água limpa em casa e coleta de esgoto. A nossa dificuldade aqui no país é que são obras que normalmente levam um tempo. Não dá para sair rasgando uma cidade fazendo obra de saneamento básico e imaginar que isso em 2, 3 anos vai estar pronto. Aí o que os nossos gestores públicos eleitos por nós muitas vezes calculam? Aí é uma obra que eu não consigo faturar em cima dela antes da eleição. Fica muito difícil. A gente tem que ter a sorte, também a consciência, a sorte de gente boa se candidatar para nos representar, né? Nos estados, nos municípios brasileiros, mas também a sorte de ter gente decente, querendo prestar um serviço à nação e fazer o que tem que ser feito. Não só aquela obra que vai ajudar a pessoa a ser eleita daí 2 anos, mas daquela que a próxima geração precisa para ter mais saúde e até fazendo um cálculo econômico para tirar a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, tantas doenças que podiam ser evitadas, tanta gente chega com virose, vômito, diarreia. Não é doença grave não, é água contaminada, é esgoto que está escorrendo dentro de casa. Então assim, existe algo no SUS ali que podia ser evitado, muitos casos de atendimento poderiam ser evitados se tivesse saneamento básico, mas não tem. Precisa de gente que tenha a alma de estadista e isso falta muito na política brasileira. 1h23, outro destaque aqui do Noticiário Nacional é que mais de 240 mil empregos com carteira assinada foram criados no mês passado, segundo o Ministério do Trabalho. Mais uma vez, o destaque foi o setor de serviços. Depois de uma procura que durou 4 meses, Gabriela conseguiu uma vaga de recepcionista nesta academia de ginástica em Belém. Aos 22 anos, ela sabe a importância de um emprego com registro na carteira de trabalho.
Ajuda, né, a reafirmar os nossos direitos que nós temos, como férias, trabalho, nosso salário garantido, tudo certinho no final do mês. A nossa aposentadoria também, o recolhimento pelo INSS. O setor de serviços puxou a criação de emprego com carteira assinada. Em fevereiro foram mais de 164 mil vagas. Em seguida vem a indústria, construção e agropecuária. O desempenho do comércio ficou negativo, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. A diferença entre as contratações e as demissões teve um saldo positivo de mais de 241 mil vagas no mês passado. As regiões Sudeste e Sul foram as que mais criaram empregos formais. Em seguida vem Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, para aumentar o ritmo do crescimento no mercado de trabalho, é preciso baixar a taxa de juros. Isso sacrifica a indústria, sacrifica a economia como um todo, sacrifica o comércio, geração de emprego, retomada da economia. Na comparação com fevereiro do ano passado, houve uma queda de mais de 30% na geração de empregos. O pior resultado para um mês de fevereiro desde 2020, no começo da pandemia. Também este economista da Fundação Getúlio Vargas, a hora de se preparar para buscar e manter uma vaga de emprego é agora. A expectativa é o quanto que essa alta taxa de juros vai derrubar a atividade econômica e, com isso, vai haver retração no mercado de trabalho. Você não vai acreditar na cara de pau desse casal que a gente vai ver agora. Homem e mulher que foram flagrados furtando a bolsa de uma outra mulher dentro de um restaurante em Águas Claras. É esse de verde, essa mulher de amarelo. Eles estão juntos. Olha o que está acontecendo. Não dá para acreditar num negócio desses. O homem vem de verde, vocês viram ali? Olha lá. Ele vai ali, a moça tá com uma blusa rosa e com a bolsa laranja pendurada na cadeira. Primeiro, ele vai pela mão dentro da grade e tira a alça dela que tá pendurada na cadeira. Primeiro fala, a bolsa só caiu no chão, não aconteceu nada. Depois vem, pega a bolsa, esconde dentro da blusa que tava no outro braço e sai andando. Eu não tô acreditando nisso. É impossível a pessoa estar hoje em qualquer estabelecimento comercial como esse e não imaginar que está sendo flagrada por câmeras de segurança. Ou, olha ali, eu não acredito. Hoje em dia as pessoas estão perdendo a vergonha de aparecer para todo mundo fazendo um negócio tão feio, tão errado. Kátia Gomes, está aqui o alerta, né? Vamos ter que botar, as mulheres vão ter que... Não tem um prendedor de bolsa que a mulher pode carregar dentro da bolsa, que inclusive dá para encaixar assim na mesa e ficar mais perto, pelo menos no campo da visão, porque não está podendo deixar a bolsa na cadeira não, amiga. Existe sim, Malta, existe. Você coloca esse suportezinho da bolsa e consegue colocar mais perto, né, de você. Realmente é uma excelente dica, porque eu morro de medo de colocar a bolsa assim para trás, né, porque em qualquer momento de distração alguém pode passar e pegar a bolsa. E foi exatamente isso que esse casal fez, né? Pelas imagens dá para perceber que eles entram e eles estão bem vestidos, né, bem arrumados, eles não levantam suspeita. O restaurante está cheio, bastante movimentado e mesmo assim eles, na maior cara de pau, acabam levando a bolsa dessa mulher, né? A imagem dá para ver. Ele puxa a alça, a bolsa cai no chão, rapidamente ele pega e esconde ali debaixo de um casaco. E para falar sobre essa prática criminosa, eu vou conversar agora com o Major Miquelo, que está aqui ao meu lado. Major, isso infelizmente é bastante comum, né? Esse tipo de furto? Bastante comum, não só esse tipo aí, mas se você prestar atenção, as pessoas deixam o celular em cima da mesa, carteira, aí tá ali bebendo, almoçando, né, jantando, e vem aquelas pessoas entregar panfleto. Aí ele coloca um panfleto em cima do seu celular, depois ele puxa esse panfleto e leva o celular junto. Já aconteceu várias vezes. E de bolsa também, de deixar a bolsa na lateral. Como aconteceu aí? São quadrilhas especializadas, ele vem com um casaco, até para não chamar atenção, coloca o casaco por cima da bolsa e puxa, para ninguém ver o que está acontecendo. E essa cliente, né, por exemplo, ela só foi perceber depois que recebeu uma mensagem ali de que o cartão tinha sido utilizado. Então, eles agem rápido, né? Saiu ali do restaurante, já foi fazer compras. Isso. Hoje a gente tem aplicativos, né? Tem celulares que recebem mensagens do banco. Antigamente não existia isso. Então, eles gastavam muito mais. Então, hoje chega o sinal, se a pessoa estiver atenta, ela vai conseguir ver ali e vai bloquear o cartão na hora. Mas acontece constantemente isso aí. E nesse tipo de crime, né, não tem grave ameaça, então geralmente quando a pessoa é presa, ela acaba sendo liberada, vira reincidente. Crime de furto.
É um crime que a pena é bem branda e na maioria das vezes eles são soltos assim muito rapidamente. Quando compram uma pena pequena, a não ser que sejam presos reiteradamente. Só que até eles serem presos, eles já cometeram diversos crimes. E aí tem que ter investigação, tem que colocar o máximo de crime possível nas costas deles para que eles fiquem presos de verdade. E como a gente estava falando, existe sim, né, uma alcinha, um suporte que pendura a bolsa ao lado da pessoa, na mesa mesmo. Quais são as dicas que a polícia dá, né, para a população para evitar esse tipo de crime? Ou deixa a bolsa no colo, ou deixa a bolsa em cima da mesa, ou deixa a bolsa nesse suporte, é uma ideia boa. O celular também não deixa ele em cima da mesa, evitar deixar o celular. Tem gente que deixa o celular, vai no banheiro, quando volta o celular não está mais lá. Então todo cuidado é pouco, principalmente nesse momento, você está distraído, deixa o celular no bolso, deixa a bolsa perto de você, mochila, porque pode passar um criminoso como esse é profissional, mas tem também aqueles criminosos que são oportunistas, aquela pessoa que viu ali, alguém deixou o celular na mesa, vai lá e pega o celular e leva para ele. Tem esses dois tipos de criminosos. Esse a gente percebe que ele entrou ali já com a intenção, inclusive sem levantar suspeita, eles estavam bem arrumados e pegam ali, já sabem o que querem, pegam a bolsa e vão embora. Eles já sabem que vão ter pessoas que vão estar, a palavra certa, vacilando, né? E ele vai naquela pessoa certa. Tinham várias pessoas na mesa, ninguém percebeu. Então, porque as pessoas ali estão no momento de descontração, às vezes beberam. Então, quando ela vai perceber, já é tarde demais. Agora, como o Malta comentou, nem parece mais se importar com a câmera de segurança ali, de vigilância. Dá para ver o rosto do homem, né? Por um dos ângulos, assim, dá para perceber bem. Quem conhece vai reconhecer, mas isso não tem inibido os criminosos? Não tem, porque a pena é branda, não tem porque o criminoso não fica preso. Ele não tem medo de cometer esse crime. Se ele cometesse esse crime, ele ficasse lá, como acontece em outros países, 2, 3 anos preso, sem poder sair, sem ter saidão, aí ele não cometeria esse crime. Mas ele faz um crime desse, ele é solto, às vezes em menos de 24 horas, então é vantagem. O crime acaba compensando para esse tipo de pessoa e eles acabam ficando uma vida fácil. Imagina o lucro que ele não teve ali nessa bolsa. Podia ter celular dentro, cartões de crédito, gastar. Então, lucro rápido, uma vida fácil que muitos querem. Tá certo, então, Major, muito obrigado pelas suas informações. E olha, esse foi um vídeo que acabou circulando, né? Mas como o Major disse, é um crime bastante frequente. E ao sair, ou ali que está, né? Pendurado realmente perdoando. Kátia, alguém chamar uma outra observar outra vez a câmera pegou ali, ele tá preso, ele onde não eles são colocam bolsa chique que tá do lado desse homem, tá de terninho, tá de bolsa amarela, toda de claro, parecendo a Carminha da Avenida Brasil, toda chique. Agora, tá ali para furtar a bolsa da outra pessoa, poderia ter uma mesa ali com alguém olhando e falar, ó, tá levando a sua bolsa, mas parece que o pessoal perdeu a vergonha. Ou como disse o Major, perdeu o medo, né? Sabe que não acontece nada, não tá com medo de ficar preso, não tá com medo de passar vergonha em lugar nenhum. Se um vídeo meu cometendo crime circular nas redes sociais, eu não tô nem aí. Fica difícil, assim. Obrigado, tá, Kátia? Hoje você foi show de Kátia aqui no jornal e você, como sempre, né, foi excelente. Muito obrigado, tá? Até amanhã. Deixa eu trazer uma observação. 40% desmatamento especialmente. A emissão de gases de efeito estufa no país saltou de 1,7 bilhão de toneladas em 2010 para quase 2,5 bilhões em 2021. Nesse período, de acordo com a Política Nacional sobre Mudança no Clima, deveria ter ocorrido uma redução de quase 40% dessas emissões, um compromisso assumido pelo país na Organização das Nações Unidas. A principal causa foi o desmatamento, segundo o relatório do Observatório do Clima.
Só com a destruição de florestas, o Brasil emitiu em 2021 mais gás carbônico que potências industriais como o Japão. Problema que continuou no ano passado, quando o desmatamento da floresta amazônica foi quase 3 vezes maior que o limite estabelecido como meta. Houve aumento das emissões mesmo quando no cálculo é descontada a quantidade de carbono removida da atmosfera pela vegetação de áreas reflorestadas e protegidas, o que indica o avanço da destruição em unidades de conservação e terras indígenas. Todos os setores da economia aumentaram as emissões em 10 anos. Os principais poluentes tratamento de esgoto, energia e agropecuária. Nós tivemos a construção de planos setoriais de mitigação de emissões, né? Um plano de agricultura, um plano de indústria, plano de transporte e mobilidade urbana. No entanto, eles não verteram ações suficientes para derrubar essas emissões. Então, por isso que a gente fala nessa década perdida, né? Estamos de volta, o aniversário chegando. Uma vez. Porque um pessoal sendo do Brasil. Por estava do aqui a gente quer acesse o Brasil já bem da sua vida, mais se encontrar se Brasília, você vai dias ele ama coração o povo fazer quem sabe aí de Brasil lá no o para por onde Alto Sul esperando que briga hora do